Salve, salve pessoal, tudo bem? Professor Alencar na área de literatura e hoje aqui no nosso vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é bastante recorrente na prova do Enem, que são as vanguardas europeias. Então, fica ligadinho aí e bora lá! Que coisa boa! Falar de vanguardas europeias é sempre um assunto muito interessante, que o pessoal gosta bastante. Antes de mais nada, vamos pensar na palavra vanguarda. Olhem só qual é a origem dela. Avant mais garda. Guarda avançada. Aquele que vai à frente em uma batalha. É o primeiro também a sofrer, né? A levar pancada, a morrer até mesmo. Então, o que acontece? O pessoal das vanguardas europeias é um pessoal que está à frente artisticamente do tempo deles, com certeza receberam diversas críticas. Estou me lembrando aqui, por exemplo, da confusão que teve entre Monteiro Lobato e Anita Malfatti, uma artista brasileira muito renomada, que voltou da Europa, bastante influenciada pelo expressionismo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o Monteiro Lobato era bem conservador nesse campo aí das artes plásticas, não aceitou bem a obra da Anita Malfatti. Então, quer dizer, os vanguardistas com certeza tiveram que aguentar duras críticas. É o pessoal que está realmente à frente. Vanguarda, contrário de retaguarda, que é quem vai atrás. Dito isso, vamos então falar um pouquinho mais sobre as vanguardas europeias. Temos aqui uma breve informação para vocês, um conjunto de tendências da virada do século XIX para o século XX. E o que aconteceu? Se opõe às tendências vigentes. Então, essas tendências vanguardistas, elas têm a função ou têm a intenção de se oporem, de irem de encontro ao conservadorismo, né? De encontro ao conservadorismo e não ao encontro de. Beleza? Agora, apesar de tudo ter começado no finalzinho do século XIX, a grande força mesmo das vanguardas europeias foi no período entre guerras. Quando que termina a Primeira Guerra Mundial? 1918. Quando inicia a Segunda? 1939. Aqui você tem o período entre guerras. É um momento aqui bastante tenso, de muita insegurança, instabilidade. É aí que as vanguardas europeias vão ter com certeza o seu ponto alto. Agora, no nosso encontro de hoje, eu quero fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós vamos falar das vanguardas a partir de questões do Enem. Questões das mais diversas épocas. É para a gente ver como realmente esse assunto já está presente no Exame Nacional do Ensino Médio há muitos anos. Então a gente vai começar aqui por uma questão de 2010 e a gente vai caminhando para frente, né? Vamos até questões mais recentes. Pode ser? Então a gente faz questão de vanguarda europeia, depois a gente fala um pouquinho da vanguarda em questão. Então, vamos para a nossa primeira questão. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. Estamos falando aqui do ano de 1917. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Lembrando que Monteiro Lobato, nessa época, era o crítico de arte mais renomado de São Paulo. O que ele falava em termos de arte era algo muito ouvido pelas pessoas. Então ele foi ver uma exposição da Anita com mais de 50 obras e não gostou. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas
Então aqui você já está expandindo um pouco a questão para o modernismo de maneira geral. É bom dizer que a Anita Malfatti, com essa exposição, acabou influenciando muita gente. Esse aqui foi o evento talvez mais importante pré-Semana de Arte Moderna. Essa liberdade que a Anita Malfatti tinha ao fazer a sua pintura, ainda que bastante influenciada pela cultura da vanguarda, essa liberdade vai se espalhar. Essa liberdade vai chegar em Oswald de Andrade, em Mário de Andrade. Então, vai ter um papel bastante importante a Anita Malfatti no nosso modernismo. Então, vamos ver. Letra A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, que mais? A originalidade e os temas nacionais. Pronto. Os modernistas realmente queriam isso. Aqui você já tem a questão verdadeira. Então, tirar das normas acadêmicas. Isso aí, com certeza, já é algo que tem uma conexão com as vanguardas europeias, valorizando as cores, né? A originalidade e os temas nacionais. O amarelo, por exemplo, vai ser bastante utilizado por Anita Malfatti, mas aqui você pode estender a outros artistas, a outros escritores, tá bem? A letra B, defendem a liberdade limitada do uso da cor. Não há limitações, essa aqui não está certa não. Letra C, representam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza. Nunca é copiar fielmente quando a gente está falando sobre as vanguardas ou sobre artistas que têm uma conexão com as vanguardas, porque não é nada fotográfico, é trazer a realidade de acordo com o seu próprio conceito. Mantiveram de forma fiel a realidade. Não, isso aqui também é bastante fotográfico. Ó, tudo que é fielmente não pode ser. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Nunca a questão dos limites vai combinar com vanguardistas e modernistas, por isso que essa aqui é a nossa resposta. Falando um pouquinho, gente, sobre o expressionismo que tocou tanto a Anita Malfatti, é a expressão do artista diante da realidade, o sentimento do artista em relação àquilo que ele vê e não a realidade em si. Não é nada realista, fotográfico, aquilo que nós estávamos comentando. É o contrário do positivismo. No positivismo tudo tem que ser explicado pela razão. No caso aqui, é muito mais a emoção. Estou lembrando aqui da obra O Grito, do Eduard Munch, ou Munch, como dizem, que é final do século XIX. Você tem aquele humanoide com expressão de desespero ali naquele ambiente, ou naquela paisagem. Atrás dele tem duas figuras que não estão demonstrando tanto desespero assim, estão apenas caminhando. E aí você vê uma paisagem toda distorcida, toda tensa, que vai ao encontro dos sentimentos do próprio personagem. Vale lembrar que o próprio artista passava por grandes problemas emocionais e ele acaba transferindo isso para a obra dele. Vamos agora para uma questão muito interessante de 2011, a partir da obra Guernica, do Pablo Picasso. Agora já é uma outra vanguarda europeia. Você sabe qual é? Aquela que mostra as coisas da realidade a partir das figuras geométricas. O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista
apresenta elementos plásticos identificados pelo... Então aqui nós já temos, ó, a vanguarda europeia, já temos o cubismo, viu? Bom, vamos ver então qual é a correta letra A. Painel ideográfico, ideograma, tem a ver com imagem. Monocromático, deixa eu voltar aqui. Nós temos o preto, o cinza, o branco, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Essa obra aqui o Pablo Picasso fez, então, quando ele estava em Paris. Ele ouviu falar desse ataque que a cidade de Guernica recebeu por parte de Hitler, olha só, recebeu autorização do Franco, é o franquismo, aí estamos em tempos de Guerra Civil Espanhola, logo depois viria a Segunda Guerra Mundial, e aí com autorização de Franco, o Hitler realiza um bombardeio teste lá nessa pequena cidade basca, norte da Espanha. A cidade fica em escombros. O Picasso ouve falar, ele não estava na Espanha na ocasião, e aí ele faz essa obra que na verdade é um painel, uma obra grandiosa, uma das mais famosas do mundo. E é interessante porque você tem aqui a presença das figuras geométricas, cubistas, e as figuras elas são chapadas, como se fossem pinturas rupestres. Você não tem aquela coisa da perspectiva tão forte como aparece lá nas obras renascentistas. Então, são vários elementos, muitas vezes sobrepostos, no mesmo plano, cada elemento tem a sua importância, um não está mais lá escondido, enquanto o outro vem à tona, entenderam? Por isso que a resposta aqui já é a letra A. A letra B não pode ser, porque ó, nunca é realista, fotográfico, aquilo que é de vanguarda. Que mais a gente tem aqui? Ó, uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão. Isso não. É uma obra que demonstra muita emoção. Só a gente voltar aqui rapidamente e dar uma olhadinha na figura da mulher, por exemplo, segurando uma criança nos braços, talvez morta, desesperada. Já enxergaram onde ela está? Dá uma olhadinha com atenção. Acharam? Embaixo do touro? Representando a tourada espanhola. Então, muita emoção está presente aqui, causando, obviamente, emoção em quem olha. Não pode ser a letra C. Letra D, esfacelamento dos objetos na mesma narrativa, minimizando a dor humana. Serviço da objetividade. Objetividade é algo que não combina com as vanguardas. Uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente de forma fotográfica. De novo, não pode ser. Então tá aí, a resposta vocês já sabem. Falando um pouquinho mais sobre o cubismo, então, pronto, resposta correta. Aí, mostrar as formas da natureza por meio de figuras geométricas. Aí você tem um aspecto sempre de fragmentação e sempre de figuras chapadas, sem a perspectiva comum, como nós dissemos, nas obras clássicas renascentistas. Vamos para mais uma questão? Agora de René Magritte, a reprodução proibida. Você conhece essa imagem? Já viu por aí? Agora estamos nos referindo a uma questão de 2017, já algo mais recente. Então olha só, as vanguardas transitando por vários momentos do Enem. A questão diz assim: surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente na pintura é vamos ver, letra A, justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho.
Será que isso acontece? Você tem uma justaposição? Você tem aqui uma aproximação de imagens que são díspares, que são diferentes? Com certeza. Então veja aqui a reprodução no espelho, era para ser o homem de frente e fica o homem de costas. E também nós percebemos aqui uma diferença em relação ao tamanho, enfim, algo que não combina, digamos assim, e tudo isso reunido numa mesma imagem. Estou me lembrando aqui do artista surrealista mais famoso, que é Salvador Dalí. Você conhece aquela obra A Persistência da Memória? Dos relógios derretidos, e bem no meio tem um elemento ali disforme, que a gente não consegue nem reconhecer direito o que é, tudo meio sobrevoando, um clima de sonho, um clima onírico, um clima de inconsciente, que é exatamente o que o surrealismo quer. Então é muito comum essa característica de você observar elementos que são diferentes reunidos numa mesma imagem. Por isso que a resposta correta já é a letra A. A letra B diz: crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem, olhando sempre para frente. Isso não é uma característica do surrealismo que a gente encontra aqui. Construção de perspectiva, representada na sobreposição de planos visuais, também não é algo aqui das vanguardas. Processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. O automatismo, indicado na repetição. Tá? Isso também não é característica surrealista. Procedimento de colagem. A colagem tem mais a ver com o cubismo. Então tá aí. O papel do inconsciente, do onírico na atividade criativa é a essência, digamos assim, do surrealismo. Aquilo que é surreal é aquilo que extrapola a realidade. Eu lembro até que tinha um bombom, existia um bombom chamado Surreal. Acho que não existe mais. E tipo sonho de valsa, assim, sabe? Quer dizer, a moral da história é que você come bombom e foge da realidade. Mas nem era tão bom assim. Prefiro ouro branco. Agora, vamos para mais uma questão 2017. E venham então os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos! Ateiem fogo às estantes das bibliotecas, desviem o curso dos canais para inundar os museus, empunhem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo sem piedade as cidades veneradas. Aqui você tem um fragmento do Manifesto Futurista que dá início ao movimento futurista do Filippo Marinetti. Essa é a única vanguarda italiana e os italianos têm orgulho dela. Estamos falando aqui de 1909, iniciozinho do século XX. Pronto! Que princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras décadas do século XX, está destacado no texto. A tradição é uma força incontornável. É isso? Quer dizer, não dá para contornar, não dá para modificar. Não é isso. A arte é a expressão da memória coletiva. Também não é o que nós percebemos aqui nesse fragmento, que está querendo colocar abaixo, destruir os museus. A modernidade é a superação decisiva da história. A superação decisiva. Vamos deixar para trás, então, o museu, vamos deixar para trás o antigo e vamos trazer algo inovador. A modernidade, o modernismo, tem muito isso. Essa coisa da quebra, do rompimento, do esfacelamento, daquilo que vem anteriormente, daquilo que é tradicional, e vamos propor então algo novo. Por isso que a resposta aqui
sem dúvida, é a letra C. Falando um pouquinho mais sobre futurismo. Futurismo, então, rejeita o moralismo, o passado, defende a rapidez. Na verdade, está aí dialogando com a rapidez da modernidade de grandes cidades do início do século XX, como a cidade de Paris. Então, o futurismo está próximo, está conversando com essa rapidez que os tempos estão pedindo. E é interessante que, na literatura, o futurismo prega a não pontuação, para que o texto fique mais ágil, o leitor que vai fazer a leitura e pensar aí ele mesmo na pontuação. O futurismo influenciou bastante os artistas modernistas, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Se você ler Macunaíma, por exemplo, você vai encontrar várias partes sem pontos, sem vírgulas. Tá bem, minha gente? É bom a gente dizer também que as vanguardas, elas acabam adentrando todas as manifestações artísticas. Então você tem pintura futurista, literatura futurista, né? Você tem literatura surrealista, pintura. Se você pensar no expressionismo, tem o cinema também, expressionista alemão, daquele filme Nosferatu. A gente pensa em vanguardas, normalmente associa com as artes plásticas. É quando a gente dá aula de vanguardas, a gente utiliza muito mais as artes plásticas, porque literalmente fica mais acessível de você visualizar cada vanguarda, mas você encontra outras manifestações artísticas dentro dessas famosas tendências da virada do século XIX para o século XX. Tá bem? Para finalizar, trouxe aqui alguma informação sobre o dadaísmo, não é uma questão em si, é só mesmo para constar aqui o dadaísmo, para a gente poder lançar mão das principais vanguardas. Olha que chique, o professor está falando. Para você não esquecer mais, porque realmente é um assunto muito relevante. O dadaísmo é um grande nada. É o nonsense das vanguardas. Até o surgimento do nome foi ao acaso. Encontraram lá Dada num dicionário, resolveram dar o nome de dadaísmo. Então, é a quebra, o rompimento total com qualquer padrão tradicional de arte. Não sei se vocês lembram daquele texto Receita para um Poema Dadaísta do Tristan Tzara. Pegue um jornal, pegue no jornal palavras que compõem um artigo, recorte as palavras, coloca num saco, depois tira e vai copiando. Pronto. Desse jeito, qualquer um pode fazer poesia. Tira do poeta aquele estigma. Então, quer dizer, realmente é um rompimento total em relação à tradição. Dizem que o dadaísmo surgiu aqui, no cabaré Voltaire, no início do século XX. Esse é um cabaré que fica na cidade de Zurique, na Suíça, e o Prof. Alencar esteve lá. Olha aí, o orgulho da mamãe. Eu fiz o meu doutorado na Itália, na cidade de Gênova, que fica mais ao norte da Itália, e o norte faz divisa com a Suíça. Dei uma passadinha lá, estive em algumas cidades suíças e quando estava em Zurique, resolvi então visitar o Cabaré Voltaire, que funciona. Ao que tudo indica, o movimento surgiu exatamente nesse canto aí, onde os artistas faziam performances. Foi realmente uma experiência bastante enriquecedora. Tá bom, minha gente? Sempre um prazer estar com vocês e até a próxima!